O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Regra de São Bento, capítulo 6, do silêncio. Façamos o que diz o profeta. Eu disse: guardarei os meus caminhos para que não peque pela língua. Pus uma guarda à minha boca, emudeci e humilhei-me, e calei as coisas boas. Aqui mostra o profeta que, se às vezes se devem calar, mesmo as boas conversas, por causa do silêncio, quanto mais não se deverão suprimir as más conversas, por causa do castigo do pecado? Por isso, ainda que se trate de conversas boas, santas e próprias, a edificar raramente será concedida aos discípulos perfeitos licença de falar, por causa da gravidade do silêncio. Pois está escrito: falando muito, não foges ao pecado. E em outro lugar: a morte e a vida estão em poder da língua. Com efeito, falar e ensinar compete ao mestre. Os discípulos convém calar e ouvir. Por isso, se é preciso pedir alguma coisa ao superior, que se peça com toda humildade e submissão da reverência. Já quanto às brincadeiras, palavras ociosas e que provocam risos, condenamo-las em todos os lugares a uma eterna clausura. Para tais palavras, não permitimos ao discípulo abrir a boca. Caríssimos irmãos e irmãs, todos aqui presentes, todos os que também participam desta celebração, seguindo pelas redes sociais, nós todos somos chamados por Deus. Todos temos uma vocação e a nossa felicidade consiste na resposta em que damos a esse chamado de Deus. Uma resposta que nós precisamos dar todos os dias da nossa vida. Como que estamos agindo diante de Deus que nos chama. Nós ouvimos na regra que ao discípulo convém ouvir. O discípulo segue o seu mestre. Ele fala, o discípulo ouve. Na regra de São Bento, ela começa com a palavra escuta. Escuta, filho. Nós precisamos ter ouvidos atentos. Uma das coisas que Jesus frisou muito é sobre ouvir a palavra dele. E sobretudo quando tentam ligar Jesus à sua família. Ele está na sinagoga, cuidando das coisas de Deus. Ele está
ensinando. E a mãe, os irmãos, as irmãs querem ver Jesus. Eles procuram por Jesus. Não conseguem entrar. Então, mandam recado. E o recado é este: sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão aí te procurando. Ele faz uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Quem são? São aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática. Então nós temos a missão de ouvir e de praticar. Ou seja, nós temos que dar uma resposta a isso que Jesus ensina. Nós temos que dar uma resposta ao chamado que Ele faz, praticar a palavra dEle. E noutras ocasiões também Ele vai dizer sobre ouvir. Uma mulher, certa vez muito extasiada com as palavras dele, disse: feliz o ventre que te gerou, felizes os seios que te amamentaram, E Jesus respondeu àquela mulher e a todos ali: feliz é quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Nós só podemos ter o conhecimento de Deus ouvindo. E Ele veio com esta missão de ensinar. E cabe a nós, discípulos, ouvir. É ouvindo que a gente vai conhecer a palavra dEle. É ouvindo que nós vamos saber quem Ele é. É ouvindo que nós saberemos quem é Deus. Na regra de São Bento que ouvimos, até nas boas palavras, às vezes nós precisamos silenciar. Por quê? Porque não há possibilidade de ouvirmos no meio de tanto barulho. Temos que calar para ouvir. É um gesto de humildade ouvir. O sábio tem os ouvidos atentos e não fala tanto. Porque falando muito acabamos ficando meio arrogantes. Veja que a pessoa arrogante, ele fala, e só ele fala. O outro tem que ouvir. Considera o outro sempre inferior. Ele é que fala, ele é que sabe, ele é que tem a verdade. Cai no orgulho. E veja que Jesus, que fala sobre a importância de ouvir as palavras dele, em muitas e muitas ocasiões nós encontramos Jesus ouvindo. Veja que ele ouve primeiro, no caminho de Emaús, ele ouve. Quando ele quer saber como as pessoas estão pensando dele, quem ele é, ele pergunta. Os apóstolos dizem, ele ouve os apóstolos. Então, cabe a nós, como discípulos, abrir mais os ouvidos
Porque abrindo mais os ouvidos, que nós também vamos ser mais justos. Porque passamos a entender o que se passa no coração do outro. Aquele marido que fica só falando e a esposa tem que ouvir, às vezes não sabe os sentimentos dela, não sabe o que ela deseja. E acaba pisando e até machucando, magoando. Porque pisa nos sentimentos. É ele quem determina. Quando ele ouve, não. Ele vai entender o sentimento e às vezes o sofrimento do outro. Certa vez uma professora estava meio com raiva do psicólogo, porque ela ia ao psicólogo, falava e o psicólogo olhava para o relógio e falou: terminou o seu tempo. Na próxima sessão, ela falava, o psicólogo olhava para o relógio e falou: seu tempo acabou. E chega um dia, ele falou: você está bem agora, está de alta. Ela ficou, mas ele nunca me falou nada. Eu disse para ela: mas você não está bem? Estou. Está curada? Estou. Eu falei: então, ótimo. Ele ouviu você. Isso é o que você precisava.